Olá, bem-vindos! Estamos aqui hoje em mais uma sessão, mais um episódio do Encontros e hoje num lugar muito especial, em Monte Abu, na Índia, no estado do Rajastão, na sede internacional da Brahma Kumaris, chamada gentilmente e carinhosamente de Madhuban, a Floresta de Mel. Hoje eu estou aqui com a Gopi. Gopi é estudante, professora de meditação Raja Yoga há 42 anos, mas tem algumas particularidades sobre ela. Primeiro é que ela começou muito jovem, com 17 anos. A Gopi é francesa, começou na França, atuou ativamente durante muitos anos na França, mas ela se define como uma yogi sobre rodas, porque ao longo da vida desses 42 anos ela já esteve em várias partes do mundo. Ela foi uma das pioneiras do trabalho da Brahma Kumaris no Vietnã e hoje ela vive na Austrália. E eu acho que ela está de passagem, como sempre, né? Uma yogi sobre rodas, enfim, está aberta para o que quer que a vida traga no caminho dela, na jornada dela, de maneira que ela possa trazer mais benefícios e se sinta feliz. Então, a gente vai conversar sobre o tópico principal da nossa estadia aqui nesse lugar abençoado, nesse lugar sagrado, que é justamente a prática da meditação e como que a meditação ela pode nos ajudar em várias áreas, em vários aspectos da nossa vida. So, welcome Gopi to the Insights. Bem-vinda, Gopi, do canal Insights. Eu estava apresentando você como essa pessoa que há 42 anos está envolvida com esta prática da meditação no Brasil, e eu acredito que ao redor do mundo as pessoas estão muito interessadas na prática da meditação. Mas nós também podemos ver que no mundo, hoje em dia, há tantas possibilidades, tantas técnicas, tantos métodos. Você gostaria de conversar um pouquinho mais conosco a respeito da meditação que você escolheu para você mesma e por que é que você escolheu a meditação Raja Yoga, quando nós sabemos que muitas pessoas, inclusive, dizem que é uma meditação difícil e uma prática absoluta de meditação. Você gostaria de falar um pouquinho mais a respeito disso, antes, obviamente, de dizer alô para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Patrícia. Alô para todos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Eu comecei muito cedo. E uma das coisas que me tocou quando eu comecei a meditar foi não apenas o aspecto de que eu estava experimentando paz, mas eu também consegui ver que através da meditação eu seria capaz de ir mais a fundo no entendimento de mim mesma. E isso me trouxe uma realização de mim mesma que foi muito além. E eu acho que às vezes a gente pensa, ok, vamos fazer um pouco de meditação porque a gente quer ficar mais pacífico, a gente quer combater o estresse, talvez a gente queira ver a vida por outros ângulos. E a gente pensa, ok, se eu praticar um pouquinho eu vou conseguir administrar melhor a minha vida, mas o que eu encontrei foi muito mais do que isso, e eu posso ver que é como se para mim a meditação realmente fosse esse caminho onde eu continuo a abrir portas de autoentendimento, de autorrealização, que também me traz um melhor entendimento das pessoas à minha volta. E para mim, é realmente essa experiência de se tornar mais e mais clara, inclusive sobre coisas que acontecem à nossa volta, coisas que estão acontecendo no mundo à nossa volta. Eu acho que tantas pessoas têm tantos questionamentos sobre o que está acontecendo. Como é que eu vou ser capaz de lidar com essas coisas que estão acontecendo na minha vida? E eu realmente percebi que a meditação é um método, ela te dá ferramentas que me ajudam a
tomar um certo distanciamento necessário daquilo que está acontecendo comigo, de forma que eu, de fato, possa começar a olhar para as coisas de forma diferente e abordá-las e lidar com elas a partir de uma perspectiva onde eu sou um ser de paz. E é como se eu também fosse capaz de colocar diferentes prioridades em diferentes coisas, e para mim a prioridade é, primeiro de tudo, permanecer estável nas situações. E como é que eu faço isso? Eu percebi que isso requer prática regular. Uma prática desse tipo de meditação, onde eu estou aprendendo a observar os meus pensamentos, escolher os meus pensamentos, criar um estado de paz internamente, estabilidade internamente, e a partir daí eu começo a ver como que eu posso lidar com essa situação. Então, para mim, meditação é uma ferramenta muito poderosa para conseguir lidar com os meus desafios diários e também para estar mais aberta a toda a diversidade que está à minha volta, através das pessoas, diferentes comportamentos, diferentes escolhas. E mesmo se eu não entendo tudo o que quer que esteja acontecendo, às vezes a gente não entende as outras pessoas, o que elas estão fazendo, mas de alguma forma há uma aceitação das diferenças. Então, é isso que... Essa é uma das coisas que eu aprendi através dessa prática da meditação. Uau, bem prático. Me parece que existem dois caminhos. Por um lado, há algumas situações no mundo que a gente realmente não consegue controlar, e para esse tipo de situações eu acho que é importante ter um nível de desapego, como você disse, e ser um observador, e também um nível de serenidade para ser capaz de lidar e encontrar soluções, inclusive, porque eu acredito que todas as situações têm alguma solução, mas às vezes a gente está tão envolvida nas situações que a gente não é capaz de ver a luz e a saída. Mas eu também acredito que quando você cultiva internamente um estado de positividade, que essa positividade também impacta o que quer que aconteça à nossa volta. Há alguns níveis de situações que nós podemos impactar com a nossa positividade. O que você acha sobre isso? Você concorda? Eu sei que você tem passado por alguns grandes desafios, especialmente com a sua saúde. Como é que foi a sua forma de praticamente utilizar a ferramenta da meditação para passar por tudo que você teve que passar através do processo da sua doença? O que eu percebi é que quanto mais a gente aprende a ter essa atitude de ser o observador do que nós estamos passando, é como se, para mim, de qualquer maneira, eu profundamente acho que o que quer que acontece para mim é benéfico. E sim, o último desafio que eu tive com a minha saúde, eu tive um câncer, eu tive que passar por uma série de tratamentos e todo um protocolo que levou um ano e depois outro ano. E existe um ponto em que a gente tem uma escolha. Como é que eu vou lidar com esse desafio? E eu posso realmente entrar numa atitude de ficar desesperançada e aceitar aquilo como uma fatalidade. Mas a minha escolha, de alguma forma, e eu fiz essa escolha de uma forma muito consciente, eu tive que fazer de uma forma consciente. Se eu tenho que passar por isso, é porque eu tenho coisas para aprender disso, porque nada vem por acaso. E isso também é uma coisa que eu acredito profundamente.
As coisas vêm porque de alguma maneira eu posso aprender com aquilo. Então, para mim, foi como se eu realmente tivesse que aprender da melhor maneira que eu pudesse, o que quer que eu tivesse que aprender daquela situação. E ver como é que eu poderia avançar com aquilo, qualquer que fosse o resultado, mesmo que eu tivesse que partir, porque a gente nunca sabe quando a gente tem uma doença séria como essa, mas pelo menos eu queria tornar aquela experiência toda em alguma coisa boa. Você estava falando sobre ser positiva, e eu realmente acredito que isso impacta muito se a minha abordagem ela tem essa positividade, essa atitude de talvez eu não possa ver o benefício agora, mas certamente há um benefício. Então, deixe-me ver de que forma que eu posso encontrar esse benefício e como é que eu possa trabalhar e evoluir espiritualmente, internamente, porque a gente tem essa expressão na França, o que não mata você torna você mais forte. A gente tem essa expressão em português também. E eu acho que se eu sou capaz de passar e aprender daquilo, eu me torno mais forte. Então, a positividade tem um grande papel, de uma certa forma, porque começa na minha forma de pensar, na minha forma de abordar a situação, e a situação talvez seja a mesma, mas é o ângulo, a forma como eu estou abordando aquela situação que vai fazer a diferença. Eu acho que a meditação é muito boa, é um método muito bom para ver estes diferentes ângulos em uma situação, onde isto aqui vai me ajudar a evoluir, a ir mais a fundo no entendimento de mim mesma. E o que eu percebi é que a riqueza de aprender mais sobre o eu é que você também começa a entender melhor as pessoas à sua volta. Eu estava pensando que em situações como essa é muito comum que nós, seres humanos, a gente sinta medo. Medo seria uma emoção que viria. Mas a gente também sabe que existe um componente que é muito único na meditação Raja Yoga, porque de um lado, outro dia eu estava ouvindo essa definição que eu achei bem interessante. Raja Yoga, ou meditação Raja Yoga, é a meditação para a autoliderança. A gente também sabe que existe esse componente que é a conexão com este ser supremo, que em diferentes religiões as pessoas chamam por diferentes nomes. Em português, no Brasil, a gente chama de Deus. E este é um componente que está muito presente na meditação Raja Yoga. De que forma você sente que o seu relacionamento com este oceano de amor ajudou você a ultrapassar o medo de todos esses processos da doença e toda a incerteza que veio junto com isso? Na verdade, às vezes o aspecto da meditação e essa conexão com o Ser Supremo, de alguma forma, aquele ser que ele é muito próximo a nós, ele não está lá no alto, inalcançável. Para mim, ele é um ser que é muito próximo. Ele é muito próximo a cada ser humano, mas depende de nós, como que nós sentimos essa presença. Porque é mais ou menos como o sol. Se eu fico dentro de casa, na sombra ou na escuridão, eu nem sei que o sol existe, mas se eu aceito me expor ao sol, eu sei que ele está lá e eu sei que ele vai me dar vitaminas e tudo aquilo que eu preciso do sol. Então, o meu sentimento com Deus é o mesmo. Ele está lá, como o sol está lá, espiritualmente falando, porque no Raja Yoga
nós percebemos que nós somos estes seres espirituais e nós usamos a matéria, usamos o corpo para nos expressar, mas na verdade somos espirituais. Então, como uma alma ou um espírito, nós podemos ter esta conexão com o ser, a fonte de amor, de paz. E esta conexão é como ela acontece quando nós estamos na mesma frequência. Então, nós somos capazes de nos conectar com esse ser e sentir esta corrente, sentir este amor. E sem isto, para mim, eu não acho que eu sentiria essa força, ou mesmo que eu teria tido a força para passar por toda essa doença, ou por tudo que eu passei em diferentes momentos, sem esta presença. Então, definitivamente, aquela conexão é essencial também em conseguir lidar com todas as situações. É como se você trouxesse alguém para a sua vida e aquele alguém, na realidade, dá para você um apoio profundo, um suporte profundo. E também é como a visão que aquele ser tem sobre mim é tal que é um espelho, me encoraja a realmente pensar, ok, eu posso fazer isso, eu sou capaz. A gente pode sentir que essa experiência é muito real e traz esse sentimento de preenchimento para a sua vida. A gente já está quase terminando a nossa conversa. Você gostaria de deixar uma última mensagem ou um conselho? É uma dica para as pessoas que vão nos assistir nesse pequeno vídeo? Eu acho que o que quer que sejam as escolhas que a gente faz na nossa vida, eu acho que se nós realmente estamos buscando pela verdade, de uma certa forma, porque eu acho que todo mundo tem essa verdade internamente hoje, porque o mundo se tornou tal que mais e mais pessoas estão questionando e nós realmente queremos chegar a este lugar onde não apenas a gente sente paz internamente, mas a gente sente que está conectado com essa parte de nós mesmos que é benevolente, que é boa, que é poderosa e bela. Então, qualquer que seja o caminho, o meu desejo é que todos possam encontrar esse caminho para serem capazes de chegar a este lugar internamente, onde você sente essa paz e essa estabilidade. Muito obrigada, Gopi. Eu tenho certeza que essa conversa trouxe, enfim, muita clareza para todos nós. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com outras pessoas que você sentem que podem tomar benefício, porque tem outras coisas surgindo, vindo por aí, e a gente agradece esses minutos da atenção de vocês.